Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos um tema bastante interessante. Dá uma olhadinha, calculando probabilidade. Vocês já ouviram falar, às vezes na mídia, as chances de um time de futebol ser campeão? Ou até as chances de você ganhar um sorteio? Sabia que quando tem uma rifa, quanto mais números você compra, mais são as chances de você ganhar? Tudo isso envolve o conceito de probabilidade. Mas vamos ver uma maneira bem interessante que a professora de matemática encontrou para explicar o conceito para os seus alunos. Dá uma olhadinha no slide. A professora de matemática numerou 20 bolas, de 1 a 20. Ela chamou 3 alunos, Carlos, Cauã e Dandara. E ela fez o seguinte, ela misturou as bolas em uma vasilha, só que os alunos não poderiam ver, senão ficaria fácil escolher os números. Então ela tampou, colocou um pano por cima e sacudiu bastante. E assim, sem os alunos verem, ela sorteou 3 perguntas. Vamos ver a primeira. A primeira foi feita para Carlos. Ela perguntou, qual é a chance de você retirar uma bola com um número primo? Essas perguntas envolvem conceitos matemáticos. Carlos pensou, números primos de 1 a 20? E eu lembro, hein? Você lembra o que é número primo? É o número que só possui 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Carlos, então, falou, tem a bola com o número 2, com o número 3, com o número 5, com o número 7, com o número 11, com o número 13, que é o número da sorte ou azar. Depende de vocês. O número 17 e o número 19. Então ele falou, tem 8 possibilidades das 20 bolas. Vamos ver a pergunta que foi feita para Cauã. A professora perguntou, qual a chance de você retirar uma bola com um número múltiplo de 2? Vocês lembram quais são os múltiplos de 2 de 1 a 20? Cauã lembrou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E assim ele viu que ele tem 10 possibilidades nas 20 bolas. E a terceira pergunta foi feita para Dandara. A professora perguntou, qual a chance de você retirar uma bola com um divisor de 20? Vocês lembram? O divisor de um número é aquele número que faz com que a divisão seja exata. Então, Dandara, que é fera em matemática, ela respondeu, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Você tinha identificado? Pode ser sincero. Então, Dandara falou que tem 6 possibilidades, dentre as 20 bolas. E assim, a professora de matemática fez a seguinte pergunta, qual a probabilidade de cada um sortear um número favorável? Mas o que é número favorável? É um número que atende às condições que estavam no papel que foi dado para cada aluno. Então, Carlos tem 8 em 20. Lembram? Foram 8 números primos. Ou seja, podemos reescrever isso como 8 sobre 20. Já Cauã tinha 10 em 20. Ele respondeu os números múltiplos de 2. Então, a probabilidade dele é de 10 sobre 20. Já a Dandara tinha 6 em 20. Ela tinha os divisores de 20. Então, a probabilidade dela é de 6 em 20. Quem tem a probabilidade maior? O que vocês acham? Cauã, né? Ele tem mais chances dentro dos 20 números. Então, através desse exemplo, nós podemos definir probabilidade como o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Aqui nós vimos 3 probabilidades, mas vamos dar uma olhadinha no slide para aprofundar um pouco mais. Reparem que nós temos 3 frações.
Os numeradores indicam o número de casos favoráveis. Já os denominadores, o número de casos possíveis, que foi a quantidade total de bolas que foi colocada dentro da urna, da vasilha, do pote. Então, podemos definir a probabilidade da ocorrência de um evento, que nós chamaremos de P de E, como o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Geralmente, a gente utiliza outra notação. Chamamos o número de casos favoráveis de N de E, o número de casos de um evento, e o número de casos possíveis, N de S. Esse S eu vou falar logo à frente. Agora que nós vimos como calcular a probabilidade da ocorrência de um evento, vamos ver mais algumas definições que ajudarão a compreender melhor esse assunto. Dá uma olhadinha no slide. Dandara fez uma pergunta, uma autorreflexão. Se eu jogar um dado para o alto, qual é a chance da face voltada para cima ser um número ímpar? Bom, ela pegou um dado e pensou. Jogou para o alto e foi refletindo. Só que, para responder essa pergunta, vamos definir alguns outros conceitos? Vamos ver o que é espaço amostral. O espaço amostral, que também é indicado pela letra S, lembram? São todas as possibilidades dentro de um experimento aleatório. Nesse caso, é o lançamento do dado. E nós temos, num dado perfeito, as faces numeradas de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o espaço amostral nessa situação da Dandara. Bom, o número de casos possíveis é a quantidade de elementos do espaço amostral. Nesse caso, nós temos quantos números no dado? 6. Então, chamamos N de S igual a 6. Agora, nós vamos ver os casos favoráveis, que chamaremos de E, que é o nosso evento. Dandara quer saber qual é a probabilidade de cair um número ímpar. Então, os casos favoráveis, quem são os números ímpares de 1 a 6? 1, 3 e 5. Bom, e agora nós temos o número de casos favoráveis, ou seja, é a quantidade de números ímpares dentro do evento que a Dandara quer que ocorra. Nós chamamos também de N de E. Esse N indica sempre número. Nós temos os números ímpares igual a 3. Temos 3 números ímpares. Agora nós vamos novamente definir a probabilidade da ocorrência desse evento, que é igual ao número de casos favoráveis, ou seja, NE, sobre o número de casos possíveis, ou seja, NS. Dá uma olhada aí. Quem são os casos favoráveis e os casos possíveis? Os casos favoráveis está lá embaixo, 3. E os possíveis está lá em cima, 6. Então, a probabilidade de sair um número ímpar é igual a 3 sobre 6. Reparem que 3 e 6 podem ser simplificados. Podemos dividir essa fração por 3. Então, encontramos 1 sobre 2. Isso significa metade. Se ela jogar o dado para cima, a probabilidade dela encontrar um número ímpar é metade de sim e metade de não. Então, vamos ver outras representações. Podemos também representar essa fração 1 sobre 2 por um número decimal. Se a gente dividir 1 por 2, isso dá 0,5. Podemos colocar um zero à direita só para melhorar, para a gente pensar em porcentagem. Olha aí, 0,50 significa 50%, pois é 50 centésimos. Então, podemos também dar a resposta na forma de porcentagem, que é uma forma muito utilizada para dar informação sobre a probabilidade da ocorrência de algum evento. Então, como eu tinha dito, ela tem metade de chances de acontecer o número ímpar quando ela joga o dado. Então, nós podemos dizer que a probabilidade de sair um número ímpar pode ser expresso na forma de fração, 1 sobre 2, na forma de número decimal, 0,5, ou na forma de porcentagem, 50%.
Vocês já foram representantes de turma? Ou pelo menos já quiseram ser? Eu já fui. Geralmente é feito por eleição, mas vamos ver uma situação onde foi feito um sorteio, porque ninguém queria participar de uma eleição. E quando envolve sorteio, envolve probabilidade. Vamos dar uma olhadinha. 5 alunos se ofereceram para ser representantes de turma, porém só poderão ser escolhidos 2. Então será realizado um sorteio. Reparem que eles não queriam ser eleitos, mas queriam participar de um sorteio. Bom, vamos ver qual a possibilidade, qual a probabilidade de Joana e Ian serem os representantes. Até porque eles são muito amiguinhos, então eles querem fazer uma dupla. Bom, vamos definir primeiro o espaço amostral. O espaço amostral que nós chamamos de S são todas as possibilidades. Bom, Joana pode formar dupla, aqui a gente vai colocar só a abreviação do nome. Joana pode formar dupla com Alice, Joana também pode formar dupla com Dandara, Joana também pode formar dupla com Lorena e também pode formar com Ian, que é a probabilidade que a gente quer descobrir. Esgotamos todas as possibilidades para Joana. Vamos ver a Alice. A Alice já apareceu, contamos já com Joana. Então vamos ver as outras. Alice pode formar uma dupla com Daniel. Alice também pode formar uma dupla com Lorena. E Alice também pode formar uma dupla com Ian. Bom, vamos ver outras possibilidades. Daniel já apareceu com Joana e também já apareceu com Alice. Então, ele ainda pode formar uma dupla com Lorena e com Ian. Agora vamos ver Lorena. Lorena já apareceu com Joana e também já apareceu com Alice e também com Daniel. Mas ainda dá para colocar Lorena com Ian. E o Ian? O Ian já apareceu 4 vezes. Com Joana, com Alice, com Daniel e com Lorena. Então, esgotaram-se as possibilidades. Nesse caso, nós temos o número de casos possíveis é a quantidade de duplas que podem ser formadas. Contem aí. Aqui nós temos 10 duplas. E os casos favoráveis é só um. Nós queremos analisar Ian junto com Joana. Então, nós temos uma dupla. É o nosso evento. É o que a gente quer analisar, a probabilidade de que isso ocorra. E o número de casos favoráveis? Como é só essa dupla, é 1. Então, a probabilidade, nós utilizaremos o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Lembram? É só usar a fórmula. A probabilidade de Joana e Ian serem os representantes é igual a 1 sobre 10. Dividindo 1 por 10, nós encontramos também a representação decimal, 0,1. Lembram? Vamos botar um 0 para indicar que isso pode ser também representado por porcentagem. 0,10 significa 10%. Então, temos essas 3 formas de indicar a probabilidade de Joana e Ian serem os representantes. Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês. Aquela dica que eu sempre dou para os alunos: façam os exercícios do material didático e acesse o aplicativo Reeduca. Quanto mais vocês praticam, mais vocês aprendem. Um abraço, até mais!